Olá, tudo bem? Bom dia, paz de Cristo Jesus. Estamos hoje aqui para dar continuidade a mais um vídeo, né, dentro da temática que nós estamos estudando, que é eclesiologia, tá bom? Hoje nós vamos tratar sobre o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja, né? A gente vê que parece uma temática simplória, parece assim algo muito simples, mas a gente no final das contas vê que é um assunto que é bastante polêmico e que gera muitas confusões, principalmente entre protestantes e católicos, né? Católicos têm uma ideia e os protestantes têm uma outra ideia relacionada a fundamentos, tá? Nós temos um texto aqui, que é Efésios, capítulo 2, versículo 20 e o 21, que diz o seguinte, só para dar base, tá bom? Para fomentar a nossa discussão aqui, ó. 20 diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Temos um outro texto aqui também, que é Mateus, capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 19, né, que conta a história aqui da confissão de Pedro. Eu vou ler apenas o versículo 18, né? Diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E o 19 ainda fala mais, dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Né? Então, esses são os dois textos que eu quero usar para a gente bater um rápido papo sobre essa questão do fundamento da igreja. E aí, gente, o que será que podemos dizer sobre esse tema? Será se de fato Pedro, ele foi o primeiro papa? A gente pode dizer que Pedro, ele foi um apóstolo tão importante ao ponto de Jesus fundamentar a sua igreja nele? Sobre isso eu fiz algumas anotações, depois eu vou usar o próprio Champlin, que é um comentarista do Novo Testamento, tá? É muito bom, muitos conhecem o Champlin, e ver o que ele tem a dizer sobre esse tema. É bom lembrar que Champlin, não estou dizendo aqui, puxando ele como se ele fosse a verdade absoluta, não é essa a nossa questão. Mas o que importa aqui é você, católico, protestante, analisar o que o texto fala, porque eu quero deixar muito bem claro essa questão de fundamento da igreja. Às vezes, a gente que é protestante, nós evangélicos, analisamos só de um lado. Por exemplo, usamos muito as interpretações para atacar o papado, mas às vezes não usamos também essa mesma interpretação para atacar líderes que se fazem, né, digamos assim, valer de textos como esse. Como, por exemplo, no texto que nós lemos aqui, né, que fala sobre as portas, né, do inferno, onde as chaves do reino dos céus, a questão de ligar e desligar. Muitos líderes usam esse texto para advogar sobre si uma autoridade que às vezes a Bíblia não confere a ele. Mas não é essa a questão, eu posso até incluir dentro do... e vou incluir, penso que devo incluir, um vídeo específico sobre essa questão, até onde vai o poder de um líder eclesiástico, né? Até onde pode ir esse poder. Será que tem todo esse poder, como alguns pensam? Então, eu notei aqui algumas questões. A primeira é a palavra pedra. Essa palavra pedra aqui no grego, tá? Os comentaristas vão dizer que aqui no grego essa palavra tem um joguinho de palavras, porque vai ter duas palavrinhas para pedra no grego, que é a palavra Petrus, observa, Petrus e Petro, Petrus e Petro. A palavra Petrus, que está aí no meu modo de falar, no plural, significa um bloco de pedra, um bloco de rocha, um pedaço de pedra, que é móvel, pedaço de pedra que é móvel. E a palavra Petro significa uma rocha grande e firme, a diferença. Então a primeira coisa que alguns estudiosos vão argumentar contra, por exemplo, a ideia de que Pedro venha a ser, de fato, esse primeiro papa, é isso, de que quando Jesus fala sobre fundamentar a sua igreja, ou estabelecer a sua igreja sobre esta pedra, ele não está se referindo ao Petrus, mas sim a Petro, ou seja, ele não jamais faria algo como se prega e se ensina por aí, colocar a igreja dele tão preciosa, e se você for estudar sobre a importância da igreja do Novo Testamento, essa igreja tão preciosa que ele pagou com um alto preço, que foi morte de cruz,
sobre a vida de um homem tão finito, né, tão frágil como foi Pedro. Então ali a palavra não seria Petrus, mas seria Petro, tá bom? Outro argumento que se usa é que em 1 Pedro 2, versículo 4, você pode estar lendo aí na sua casa, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, onde o próprio apóstolo Pedro vai falar, né, desse Petro, né, ou seja, ele fala lá na sua epístola da rejeição, rejeitaram esta pedra viva. Então, outro argumento que vai se levantar é que o próprio Pedro, ele não levantou esta questão de dizer que Pedro, né, seria aí o apóstolo, primeiro papa, como é advogado por alguns mundo afora, né? E o terceiro argumento, né? O terceiro argumento também que eu anotei aqui, para que a gente possa apenas estar refletindo, é o seguinte: vamos imaginar que Pedro tenha sido o primeiro papa. Então, se ele for o primeiro papa, ou como a Igreja Católica advoga dentro da sua doutrina, nós temos que levar em consideração algumas coisas. A primeira coisa é que Pedro era casado. E a doutrina papal diz que o papa não pode ser casado. Ainda que, mas foi uma construção que se desenvolveu ao longo da história, etc. Mas, bem, mesmo assim, isso não tira o álibi, não vai tirar a prova de que Pedro, ele era casado. Então, se de fato eles têm o Pedro como uma referência, digamos assim, se eles têm o Pedro como alguém que de fato foi o primeiro papa, eu acho que por que não casar? Essa é a questão, por que não casar? Essa explicação, tá, eles têm suas explicações, têm suas teorias, mas a questão, por que não casar? Ou seja, não estou aqui dizendo que é para casar ou não casar, se é certo ou errado. Eu sei que você pode ter uma escolha, pode ter uma escolha, mas a questão é por que não casar, né? Então, poderia ser que um papa, né, digamos que um papa quisesse casar, por que ele não pode se casar, né? Mas já que Pedro era casado. Segundo, ele era pobre, né? Quando a gente fala pobre, a gente fala miserável. Pedro era um homem muito humilde. A gente vê que ele era um pescador, né? Ele tinha um barco de pesca e tudo, mas este Pedro não era um homem que ostentava riqueza, não vivia no palácio, né? Não vivia num palácio de ouro, não vivia num palácio rodeado das melhores comidas, das melhores iguarias. Não, era um homem simples. Então, outra coisa que contrasta com a ideia de papa, até mesmo da atual e de tantos anos atrás, né? Então, por que toda essa ostentação? Inclusive, dentro da própria Igreja Católica, é bom que se diga de passagem, existe uma teologia, não que eu concorde com ela, mas a teologia da libertação, ela prega contra isso, contra essa riqueza, né, essa opulência toda que a Igreja Católica tem, tá? Mas eu não vou entrar nessa questão, só colocando aqui o contraste. Terceiro, ele era um homem repreensível, Pedro foi um homem repreensível. Se você pegar em Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, você vai ver Paulo repreendendo ele. Então, se ele era esse super apóstolo, como querem colocar, que se tornou o primeiro papa, como é que esse homem se tornou repreensível? Por que eu falo isso? Porque hoje a ideia de que você tem o papa é quase não vou dizer que é assim que se diga, mas é um semideus praticamente, alguém intocável, né? Alguém que não pode estar se repreendendo. Então isso aqui é só para fomentar a discussão, para você pensar, você refletir. Agora, sobre esse texto, né, aqui, do Mateus capítulo 16 ao 17, né, nós temos aqui, de acordo com o Champ, várias interpretações para esse texto. Eu vou citar aqui. A primeira interpretação para esse texto 16 diz que a pedra, né, é Pedro, né? A Igreja Católica defende que essa pedra lá, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ali seria Pedro. A segunda vai dizer que que a pedra, porque pedra e Pedro parece tanto que a gente acaba até se confundindo, mas vamos lá, só recapitulando. A primeira teoria da interpretação diz o quê? Que a pedra é Pedro. A segunda diz que a pedra é Cristo. É aquilo que eu falei agora há pouco do jogo de palavras grega Petrus e Petro. Petrus e Petro. A terceira fala de uma ideia de que a pedra é a confissão de Pedro sobre Cristo. A quarta fala, a pedra é a própria revelação. A igreja está edificada sobre esta revelação. E quinto, a pedra é a fé que procede da confissão. Essa fé é a pedra sobre a qual a igreja foi fundada. Eu não vou aqui explicar cada uma, porque senão o vídeo vai ficar
aí um pouquinho longo, tá legal? E não é meu objetivo fazer o vídeo ficar muito longo, tá bom? Mas eu queria apenas compartilhar aqui o próprio Champlin, né? Ele fala aqui algumas, para finalizar o vídeo, aqui, acerca de alguns argumentos desse versículo que o Champlin ele vai trazer no seu comentário do Novo Testamento, tá? Tá aqui esse comentário do Novo Testamento, livro de Mateus e Marcos, onde ele comenta versículo por versículo. Ele traz aqui algumas observações. A primeira que ele traz sobre essa questão é porque o Champlin ele vai dizer que de fato essa palavra pedra ali no Novo Testamento, ela é uma palavra que se refere à pessoa de Pedro mesmo. Olha que nós estamos falando de alguém que é doutor em Novo Testamento, ele é muito estudado, formado, etc. Tal, e ele não vai dizer que a pedra aqui seria Petro, mas seria de fato Petrus, ou seja, a palavra pedra ali quando Jesus fala, e toda a construção do texto bíblico é sim uma referência à pessoa de Pedro. Só que ele vai pontuar, ele vai explicar em que sentido que isso vai se dar. É importante isso. Por isso que eu acho interessante, irmãos, é que a gente tem que sermos fiéis ao que a Bíblia fala. Não que as nossas tradições, o que uma pregação, o que um ensino fala. Mas nós temos que ser fiéis ao que a Bíblia fala. E a primeira coisa que ele fala, aqui o argumento 1 é que o uso da literatura rabínica, conforme já vimos, né? Ele fala que na literatura rabínica era muito natural esse jogo de palavras, entendeu? Era um intercambiável, entendeu? Então, se fosse trazer aqui para um uso, por exemplo, na literatura rabínica, né? Porque os judeus, eles falavam aramaico, eles falavam o hebraico, né? Então, disse alguns estudiosos que no dia a dia, a linguagem comunicativa deles ali, eles usavam o aramaico. Os estudiosos, alguns defendem isso. Inclusive, há escritores, né, como Joaquim Jeremias, um teólogo aí alemão, que ele defende a ideia de que o Evangelho de Mateus não foi escrito em grego, mas em aramaico. A discussão aí é muito grande, tá? A gente não vai entrar nisso aqui, mas a discussão é muito grande sobre essa questão. Então, seria normal entender que, de fato, quando Jesus fala que ali Pedro, a pedra é Pedro, dentro da cultura judaica, estava tudo normal, não tinha nada de anormal ali. O argumento 2, ele diz, o fato de jogo de palavra no grego realmente indicar essa interpretação e não eliminar, ou seja, ele admite que de fato no grego tem esse jogo de palavra, Petros e Petro tem esse jogo de palavra, mas ele entende, segundo o Champlin, ele entende que isso não vai eliminar o argumento de que quando Jesus fala sobre a pedra, ele esteja se referindo à pessoa de Pedro. Terceira questão que ele coloca, no idioma falado por Jesus, olha, o aramaico, a palavra que ele usou para dar nome a Pedro era a mesma palavra que significa pedra ou fundamento da igreja. Aquilo que eu acabei de falar sobre a questão da língua, da questão do aramaico. Não há diferença, para eles era comum. Quarto argumento, ele fala, as demais interpretações, elas existem principalmente para combater a doutrina católica. Por que existe essa interpretação de que a pedra é Cristo e não Pedro? Porque como a Igreja Católica ela exagerou, e eles não vão admitir isso nunca, porque eles são maiores em tradições, etc. Tal, mas eles exageraram nessa questão de colocar essa responsabilidade sobre um homem. Então a Igreja Protestante meio que não vai nessa vibe e acaba cortando, né? Cortando essa ideia aí e colocando o fundamento, a pedra que é Cristo Jesus, né? Quinto argumento, a mesma verdade é ensinada em Efésios 2:20. Aí é que está um problema, né? Porque o texto fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, o próprio texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20, é muito claro que a igreja, olha o que Paulo está dizendo, é edificado, uma edificação sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tá? Então, mais um texto que ele vai puxar para provar que lá pedra de Mateus, capítulo 16, tá bom? Lá, na verdade, se trata da pessoa de Pedro, né? 6, aí ele fala o próprio testemunho do próprio Pedro, em 1 Pedro 2:4-6, também indica a mesma verdade. Ele fala, chegando-vos para ele, a pedra que vive, vós mesmo como pedras que vivem,
solidificado casa espiritual. Ou seja, o próprio Pedro vai usar também o mesmo texto que é usado para dizer que Pedro tira de si a responsabilidade de ser papa, o mesmo texto também vai ser usado para provar que ele é uma pedra também. Então, o argumento 8 e 9 para finalizar. Aí, aqui eu quero finalizar, que eu acho importante. Precisamos notar que aquilo que foi dito acerca de Pedro no texto de Mateus 16 foi estendido aos demais apóstolos, em Efésios 2:20, pelo que o texto de Mateus 16 não subtende a primazia permanente de Pedro, como ensina a Igreja Católica Romana. Ou seja, o que é que o Champ está querendo dizer aqui? Que essa palavra que foi dada a Pedro no capítulo 16 de Mateus, ela não se estende, ela não é uma palavra que foi dirigida exclusivamente à pessoa de Pedro. Porque quando você compara Mateus 16 também com Efésios, fica muito claro que o Novo Testamento quer deixar claro que essa ideia também foi estendida sobre os outros apóstolos. Ou seja, não é só o Pedro que tinha essa, ele não era o único apóstolo, tá? Existiam outros apóstolos também. E Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 2, versículo 20. Não é só ele. Então, o que Champ quer passar para nós é o seguinte: não é o texto, de fato, ele entende pela explicação aqui que ele está dando, que de fato o texto fala da pessoa de Pedro, pedra seria Pedro, mas não é algo exclusivo. Nesse texto não é algo exclusivo. E o 8 ele fala, o 9, para fechar. Pedro, no que diz respeito à porção judaica da igreja, era fundamental do edifício da mesma, como se pode ver em Atos 1:15. Se você for observar Pedro em Atos 1:15, 2:14, tal. Esse Pedro, ele foi muito importante. Ele foi o primeiro, no capítulo 2 de Atos, a fazer uma pregação logo após o evento Pentecoste, e ali várias almas se converteram a Jesus. Então, ele não era um apóstolo descartável, um apóstolo que ele tinha sua importância, ele tinha, desculpa, a sua relevância, mas isso não quer dizer que era um super apóstolo. Ele fala mais aqui, ele é a pedra fundamental no sentido bíblico, e não no sentido papista, no sentido bíblico, para transferir para Pedro ou para qualquer outro indivíduo as ideias de primazia e papado. Precisamos usar de grande preconceito, imaginação e ginástica lógica. Os privilégios e poderes que Jesus deu aqui a Pedro, posteriormente foram conferidos também a todos os outros apóstolos, e até mesmo aos crentes comuns, como nos indica a referência de Mateus 18, 17 e 19. Não há, nem nas escrituras e nem na história eclesiástica, evidências que indicam que a igreja primitiva houvesse papado ofício. Esse transferível ofício, esse transferível a outros que também exerceram autoridade e a posição que Jesus conferiu a Pedro. Esses ensinos procedem da tradição e não das escrituras, que fique bem claro, da tradição. Contra essa interpretação romanista, alinha-se os seguintes argumentos. Ele vai dar aqui vários argumentos. E você, se tiver em casa um comentário bíblico do Champ, você pode estar lendo. Se não, você pode aí estar comprando, ou quem sabe tem um aplicativo aí que a gente tem, que é o My Bible, que tem lá o comentário do Champ. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte, gente. Eu não estou dizendo que o Champ aqui está 100% correto, mas quem sou eu para dizer que ele, a minha estrutura acadêmica não permite isso. Nós estamos falando de um homem que tem uma vida, dedicada à interpretação do texto. Mas o que ele fala tem muito sentido. Muito sentido porque ele não descarta a ideia de que lá o texto é uma referência à pessoa de Pedro, tá? Mas ele vai percebendo, porque, gente, para finalizar, um texto bíblico, ele não pode ser, o que mais a gente bate na interpretação, mais a gente bate, é você isolar uma passagem bíblica para formar uma doutrina. Por que tem tanta confusão? Por que tem tanta confusão em torno desse texto? Por quê? Porque geralmente é isolado. E quando o texto ele é isolado, cria um problema. Então, a gente tem que, uma das regras, o que muitos falam, é que a Bíblia, ela se auto-interpreta. Muitos falam isso. Isso aí é muito discutível, eu reconheço, tá bom? Mas isso é uma regra em que ela deve ser observada. Quando você tem um texto bíblico, que ele é lido aqui, e em outro lugar ele fala de uma outra forma, você tem que ficar com uma interrogação. Mas por que lá fala assim e aqui fala assim? E no caso do texto que nós estamos lendo, lá em Mateus 16, parece que Pedro é exclusivo.
Mas quando você, Efésios capítulo 2, versículo 20, você percebe que essa responsabilidade também ela muda para os apóstolos. Então, é como o Champ fala, essa autoridade que o Senhor conferiu a Pedro em Mateus, ela também foi conferida também aos outros apóstolos, tá bom? Eu não vou dar mais, vou parar por aqui, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai pontuar outras coisas, outros temas, aqui é só para fomentar a nossa discussão e também trazer um pouco de esclarecimento. Eu espero que você tenha entendido, compreendido alguma coisa, tá legal? Então, fiquem todos na paz de Cristo. Até a próxima, se assim Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.